Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 2 João, capítulo 1, verso 10, que diz: Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Bom, queridos, aqui o apóstolo João continua, o seu ensino sobre a questão dos enganadores, dos falsos ministros de Deus que estão mundo afora. Como ele disse, são muitos. Então nós precisamos ter cuidado e saber e não ter qualquer medo dessas pessoas, porque elas simplesmente não são enviadas de Deus. E agora aqui nesse verso ele nos ensina como nós lidamos, com esses enganadores. E o ensino é bem claro, nós não devemos apoiá-los em nada, queridos, em nada. Porque se você apoia eles, você se torna cúmplice deles, você está propagando, ajudando a propagar essa mentira, e esse engano só vai alcançar mais pessoas. Isso, claro, nós não podemos corroborar com isso, não podemos ajudar isso. Veja, queridos, é importante ressaltar que Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele diz que nós devemos saudar a todos, cumprimentar a todos, desejar a paz a todos. Ele diz, olha, se vocês saúdam apenas os vossos irmãos, apenas os que são iguais a vocês, os da mesma religião, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, cumprimentar apenas os semelhantes. Então Jesus nos ensina a saudar a todos. Mas aqui há uma exceção. Você não saúda pessoas que, em nome de Deus, estão pregando um falso evangelho. Isso é coerente com todo o evangelho, todo o Novo Testamento é assim, queridos. Sempre amistoso, sempre amoroso, sempre desejando o bem a todo ser humano, não importando a religião, não importando se é homem, mulher, livre, escravo, toda e qualquer pessoa, mesmo a mais ímpia, injusta e má, você trata bem, você responde o mal com bem, você ama, você ajuda. A única exceção sempre, queridos, é para aqueles que em nome de Deus estão propagando a mentira, o engano. Que era o que os fariseus faziam, E por isso que Jesus batia tanto de frente com eles. Porque em nome de Deus eles ensinavam a falta de compaixão, a frieza, a maldade, a dissimulação, a hipocrisia, a falta de compaixão com os fracos, com os doentes. Então, esse tipo de falsa religiosidade, em nome do Evangelho, em nome de Jesus, isso não é tolerado, queridos. Veja, é mais tolerável uma pessoa de outra religião, um budista, um hindu, um muçulmano que seja, do que uma pessoa que em nome de Cristo prega algo que não é Cristo. Alguém que em nome da Bíblia prega algo que a própria Bíblia condena. Porque pelo menos o hindu, o budista, ele está sendo coerente, verdadeiro com aquilo que ele prega. Agora, alguém que não prega a palavra de Deus, não prega a Bíblia, não prega Jesus Cristo, prega outra coisa, mas chama essa outra coisa de Jesus, isso é muito sério, que isso é brincar com Deus, isso é propagar uma mentira. E nosso apóstolo João deixa bem claro, eles não têm Deus, não são ministros de Cristo, e por isso nós não devemos dar apoio a eles, de forma alguma. Não vamos dar ofertas, não vamos apoiá-los, não vamos dar audiência, nada que permita que eles continuem essa tarefa que é má para todos, é má para a sociedade e má para eles próprios, queridos. Veja, toda ação de Deus, queridos, é uma ação de misericórdia. Esses enganadores, eles também são enganados, eles mesmos se enganam. Então, isso é para o bem, inclusive, deles próprios, porque quem sabe um dia eles mesmos despertem disso. Eles só vão despertar se houver pessoas dizendo, meu amigo, meu camarada, você está errado. O que você está dizendo não condiz com o Espírito de Cristo, com o ensino do Evangelho, com o ensino do Novo Testamento. Então,
eles estão prejudicando a alma de muitas pessoas, mas estão prejudicando a alma deles mesmos. E nós precisamos ajudá-los a sair desse engano. Como? Não apoiando eles continuarem nesse engano e mostrando para eles que isso está errado. Porque geralmente, queridos, a pessoa que está enganada, ela realmente não consegue enxergar. E muitas vezes, claro, que há aqueles que enganam conscientemente, mas há muitos que não. Então, que a gente mostre para eles. Nós precisamos cortar a fonte de apoio deles. Porque muitas vezes, queridos, dando um exemplo aqui, existe o tráfico de drogas porque existe o usuário de drogas. Porque se não houvesse nenhum usuário de drogas, não haveria tráfico. Da mesma forma, só existe esse tipo de enganadores porque existe uma demanda por isso. Existem pessoas demandando esse tipo de ensino, e sempre haverá, né? Que sempre haverá pessoas que vão crer em todo tipo de coisa. Né? Então, que nós não venhamos a fazer parte disso para que esses ensinos não continuem. Cabe aqui um esclarecimento, queridos. Algumas vezes eu vejo pessoas citando Filipenses 1, verso 18, onde o apóstolo Paulo diz: que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, por isso me alegro. Então veja só, na época aqui do apóstolo Paulo, que ele diz, havia pessoas pregando a Jesus Cristo por motivos verdadeiros, por amor ao Evangelho. Agora havia outros que pregavam por ambição, que pregavam sem sinceridade. E aí pregavam por inveja, por rivalidade. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, o que importa a motivação? É claro que seria o ideal é que todos pregassem por uma motivação sincera. Mas, de qualquer forma, para mim, o importante é que Cristo esteja sendo pregado. Então, algumas pessoas citam isso, né? Mas, bom, algumas igrejas ensinam coisas falsas, mas pelo menos estão falando de Jesus. Meu amigo, a questão é, se estiver falando de Jesus, ok, mas essas pessoas, muitos, será que estão falando de Jesus? Ou estão falando uma coisa, um ser totalmente diferente de Jesus e colocam o nome Jesus? E aí isso vira Jesus? Não, não é Jesus. Se pregar o Evangelho e tiver uma motivação que não seja das melhores, né? A pessoa quer ter um salário de pastor, etc., mas pelo menos prega Jesus, a motivação dele não é das melhores, mas prega o evangelho genuíno, aí ok. Agora, se prega algo falso, algo mentiroso e põe o nome disso de Jesus, aí não, põe o nome disso de evangelho, aí não é pregar Jesus, aí cai em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, que nós lemos na lição anterior. Essa pessoa que prega um evangelho diferente seja considerado anátema, separado, amaldiçoado. Essa pessoa não tem Deus. Romanos 16, verso 17, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, né, que é o evangelho. Desviai-vos deles. Desviem-se dessas pessoas, queridos. Não deem apoio. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo faz uma explanação belíssima, dizendo que você não deve se afastar das pessoas que são ladrões, que são corruptas, que são avarentas, que são devassas, porque senão você teria que sair do mundo. Ele usa essa expressão, você teria que sair do mundo. E o papel do cristão, é claro, ser luz do mundo e sal da terra. Então nós temos que estar no meio dessas pessoas que ainda estão no pecado, para de alguma forma, se for possível, levar o evangelho a elas ou dar o exemplo. Agora, se houver um irmão, uma pessoa que se diz cristão, mas vive de forma contrária ao evangelho, aí com essa pessoa você sequer come, com essa pessoa você se afasta. Porque essa pessoa se diz cristã, mas dá um péssimo testemunho, né? A vida dela está sendo contra o evangelho. Então, queridos, é muito importante lembrarmos de não darmos o apoio para que a mentira, o engano se perpetue.
Pelo contrário, né, queridos? Nós temos que dar o suporte e o apoio para que a verdade que alguns poucos estão pregando, né, porque Deus sempre trabalha com remanescente, infelizmente são poucos, que a gente dê apoio a esses, para que a verdade venha mais e mais à tona e mais pessoas venham ser salvas. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas de bem ficam escandalizadas com o que ouvem, com as mentiras, com as falsidades, com os enganos, e se fecham em si mesmas, deixam de congregar, deixam de ir a uma igreja porque não teve dificuldade em encontrar uma boa, uma séria, uma honesta, e abandona tudo. E aí, por mais que ela não esteja dando um suporte a algo enganoso, ela está deixando de dar suporte a um lugar que está trabalhando por Deus. Então não faça isso, querido. Se você está ouvindo o áudio aqui, mas não tem uma igreja, né, por favor, procure dar o suporte, dar um apoio àqueles que estão fazendo a obra de Deus. Porque aqueles que não estão fazendo a obra de Deus estão muito bem obrigados, levando multidões de pessoas enganadas. E há uma necessidade de pessoas estarem suportando, dando todo o apoio para que a verdade venha à tona. Para que o cristianismo não seja encarado como esses escândalos que se veem por aí. Porque a cara do cristianismo é essa, queridos, porque eles estão na mídia, eles estão se espalhando, porque está faltando apoio àqueles que pregam a verdade. Então, não deixe de ir à igreja. Congregue, busque dar apoio, busque ajudar de alguma forma, seja contribuindo, seja trabalhando, seja com seu tempo. Por favor, queridos, faça isso pelo Evangelho. Os apóstolos, os cristãos antigos viveram para que essa verdade chegasse até nós. Você só conhece sobre Jesus porque houve cristãos no passado que se esforçaram para que essa verdade vencessem as milhares de heresias que houveram ao longo da história. Eles, em vez de se desanimarem e ficarem trancados em casa, só eles e Deus, orando e lendo as Escrituras sozinho, que seria muito cômodo, né? Muito confortável, muito bom. Não, eles foram à frente, apoiaram ministérios, ajudaram a igreja a vencer os problemas que haviam, os falsos ensinos que haviam. Então você, meu amado, você foi chamado, você nasceu nessa época para fazer parte daqueles que pregam a verdade. Então dê todo o apoio. Se você já está numa igreja, por favor, apoie ainda mais a sua igreja. Se você não tem uma igreja, procure uma igreja séria perto de onde você vive, ou busque a igreja onde eu estou, que você vai ser muito bem recebido. O importante é, meu amado, nós fazemos a diferença, né, apoiando, suportando, e que a palavra de Deus continue sendo pregada. Meus amados, é uma responsabilidade de todos nós. Todos que alcançaram a verdade recebem o chamado de Jesus, a grande comissão de Jesus: ide e pregai o Evangelho. É uma responsabilidade de todos. Sua, minha, de todos nós. Então vamos apoiar, vamos chamar pessoas, vamos convidar pessoas para as boas igrejas para ouvir a mensagem do Evangelho e crescer na graça e no amor de Jesus. Ok, meus amados? Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.